A paz de Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Oh glória, maravilha do céu. Quem está feliz com Cristo, amém? Diga glória a Deus, aleluias, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom, aleluias. E eu estou muito feliz com Cristo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado força para continuarmos de pé, amém? Eu quero ler com os irmãos hoje o livro de Tiago. Eu peço a você que possa, abra sua Bíblia no livro de Tiago, amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela é gerada dentro do nosso coração, e ela é fortalecida, ela cresce, amém? Porque se nós colocarmos os nossos ouvidos para as coisas que não convêm, para as coisas que não edificam, para coisas que não vivificam, ou seja, a palavra de Deus, a nossa alma perecerá, amém? Em nome de Jesus. Então você que pode, abra sua Bíblia no livro de Tiago, em nome de Jesus, por gentileza. Tiago, capítulo 4, amém? Hoje nós iremos falar sobre o adultério espiritual, amém? Vocês já ouviram falar sobre isso? Em adultério espiritual, né? Conhecemos o adultério físico, né? Entre o marido e a esposa e o marido. Mas hoje vamos falar sobre o adultério espiritual. Isso aqui é muito importante o que você vai ouvir, amém? Em nome de Jesus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos todos vocês, a paz de Cristo, um beijo no coração de vocês, amo vocês em Cristo, e eu creio que hoje o Espírito Santo falará ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oh glória, amém? Essa palavra aqui é para a igreja, essa palavra aqui é para o crente, é uma palavra de vigilância, é uma palavra de alerta, é uma palavra de conserto. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, adúlteros e adúlteras. Por que a palavra do Senhor fala sobre adúlteros e adúlteras? Por quê? Porque o povo de Deus tem se corrompido com as coisas desse mundo. Assim como outrora no passado, o povo de Deus se corrompia com as imagens. Lembra no deserto, quando Moisés foi chamado ao monte Sinai? Deus chamou Moisés ao monte Sinai e deixou de frente, na liderança do povo, seu irmão Arão. E aí Moisés ficou aquele tempo lá no monte com o Senhor, e o povo lá embaixo, achando que Moisés estava morto, porque Moisés demorava a descer do monte. E aí o que o povo disse para Arão? Para que fizesse um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. Então aí vemos a prostituição, o adultério espiritual, porque Deus no passado, outrora, havia libertado aquele povo, aquela nação, da servidão do Egito, de Faraó, e os conduziu pelo deserto, fazendo milagres e prodígios diante deles. Mas mesmo assim, aquele povo, não todo, mas muitos dentre o povo, disseram para Arão, para que pegasse tudo que eles tinham, ouro, joias, e construísse um bezerro de ouro, um ídolo, para o adorar. E hoje não é diferente. Hoje, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ainda continua tendo o adultério espiritual. Como assim, irmão Luiz? Eu não estou entendendo.
É simples. Nós não devemos se embaraçar com as coisas desse mundo. Não devemos se envolver com as coisas desse mundo. Não devemos colocar a nossa mente nas coisas desse mundo. Mas muitos têm colocado a mente nas coisas desse mundo. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, a palavra diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Deus Pai não está nele. Então, quando eu começo a amar o mundo, quando eu começo a desejar o mundo, eu estou adulterando com o Senhor, Deus de Israel. Porque a palavra diz que não podemos adorar outros deuses. Jesus diz: amarás somente o Senhor. Então, quando eu começo a adorar as coisas do mundo, eu estou adulterando, eu estou me prostituindo espiritualmente. Amém? Por isso que é importante a libertação, porque a libertação, ela rompe laços com o pecado. A libertação, ela rompe laços com o adultério espiritual. E Jesus está dizendo aqui na sua palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a igreja, o cristão, não pode ter amizade com as coisas do mundo. Não pode. Não podemos andar de mão dadas com as coisas do mundo, porque a igreja de Cristo é uma igreja santa. A igreja de Cristo é uma igreja que adora somente o Senhor dos Exércitos. E Deus está falando na sua palavra: adúlteros e adúlteras, todos aqueles que se corrompem, todos aqueles que se vendem, todos aqueles que se dobram diante de Baal. Amém? Então o conselho que eu deixo aqui para a tua vida hoje: não adultere contra o Senhor espiritualmente. Não se prostitua ao Senhor espiritualmente. Não. Como eu disse, a igreja de Cristo é uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O crente, ele não pode andar envolvido com o pecado. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é o adultério espiritual. O pecado é a prostituição espiritual. Quando os meus olhos começam a cobiçar as coisas desse mundo, eu estou adulterando contra Deus espiritualmente. Quando o meu coração começa a se desviar para ir após outros deuses estranhos, eu estou adulterando, eu estou prostituindo contra o Senhor espiritualmente. Quando eu me afasto do Senhor e me embaraço com as coisas desse mundo, eu estou adulterando contra o Deus de Israel espiritualmente. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Não pense você que o adultério é somente fisicamente entre homem e mulher. Não. O pior adultério é o espiritual. Por quê? Porque quando o homem ou a mulher adultera espiritualmente, ele perde a presença. Ela perde a presença, perde a graça. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Amém? Adão, outrora, no jardim no Éden, eita glória, eu vou falar, Jesus, ele adulterou contra o Senhor espiritualmente. Como assim, irmão Luiz? Quando ele desobedeceu a ordem direta de Deus para que não tocasse no fruto da árvore do meio do jardim, Deus deu uma ordem para Adão: não comas o fruto da árvore que está no meio do jardim. Você pode comer todos os frutos em volta, mas aquela árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, não comereis. E Adão comeu. Ele adulterou espiritualmente contra o Senhor, porque ele desobedeceu, ele pecou. Então todo aquele que peca contra o Senhor, todo aquele que peca contra a palavra do Senhor, é um prostituto espiritual, é um adúltero espiritual, é uma adúltera espiritual. A palavra de Deus está dizendo aqui em Tiago capítulo 4. Por que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia? Para que você lesse o que está escrito. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não tem como eu querer andar com Deus e andar de mão dada com as coisas do mundo. Não convém. Não vai dar certo. É igual água e óleo. Você já misturou água e óleo?
Não se mistura, querido. Vai ficar uma parte em cima, outra parte embaixo. Não se mistura. É a mesma coisa. Deus com o pecado não se mistura. Não tem como. Ou estamos em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ou estamos no pecado, na imundícia, adulterando espiritualmente contra o Senhor Deus de Israel. É desse jeito. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. Então, olha lá o que a palavra está dizendo. Se você quiser ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. E a ira de Deus estará sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então, quando você escolhe adulterar contra o Senhor espiritualmente, quando você escolhe se prostituir espiritualmente diante do Senhor, a ira de Deus recai sobre a tua vida. Isso aqui é muito sério. E muitos são os que têm adulterado contra o Deus de Israel. Muitos são os que têm se prostituído diante do Deus de Israel com as coisas desse mundo. São muitos. Essa palavra aqui não é para o ímpio, essa palavra aqui é para o crente, é para a igreja. Amém? Deus, ele quer conserto. Deus, ele quer conserto. Deus, ele quer uma igreja viva, uma igreja pura. Deus, ele quer uma igreja imaculada. Deus, ele quer uma igreja que não se corrompa com o pecado. Deus, ele quer uma igreja que olhe somente para ele, que adore somente a ele, que busque somente a ele. Deus, ele quer uma igreja que ande junto a ele. Amém? Em nome de Jesus. Fernando Paraíba, eu sou bandista. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo, meu irmão. Amém? Eu te amo em Cristo. A palavra de Deus é para todos. Amém? A palavra de Deus é para todos. Quando eu disse que essa palavra é para os cristãos, é sobre a cerca do conserto. É sobre a cerca da obediência à palavra de Deus. Amém? Um dia eu estava no mundo, um dia também eu estava em trevas, mas a palavra do Senhor alcançou meu coração. E eu creio que no nome de Jesus, Fernando, a palavra do Senhor alcançará o teu coração. E o Senhor Jesus habitará em ti, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Te amo, querido, em Cristo. Tua alma é importante para Cristo. Amém? Então a palavra está dizendo, adúlteros e adúlteras. Ah, irmão Luiz, mas essa palavra é muito dura. Duro é o teu pecado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é bálsamo. Ainda que seja uma palavra que venha trazer correção, mas é uma palavra que tem poder para curar. É uma palavra que tem poder para restaurar. É uma palavra que tem poder para te salvar da ira de Deus que está por vir sobre essa terra. Então, se você não ouvir a palavra de Deus, se você não abrir o teu coração para receber a palavra de Deus, a presença de Deus estará longe de ti. É isso que a palavra está dizendo. Adúlteros e adúlteras são aqueles que vivem segundo os seus corações, são aqueles que vivem segundo os seus pensamentos, são aqueles que estão dentro das igrejas, com suas Bíblias nas mãos, vão para os cultos, mas estão adorando a outros deuses, estão adorando aos Balaíns, estão adorando a Dagon, estão adorando a Baal, estão adorando os desejos da carne, os prazeres que o mundo oferece. Amém? Em nome de Jesus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, em Mateus capítulo 4, o diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele, se colocasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus disse o quê? Somente a Deus adorarás. Somente ao Senhor adorarás. E é dessa forma que temos que andarmos, adorando somente ao Deus Criador dos céus e da terra. No nosso coração não pode ter espaço para os desejos da carne. No nosso coração não pode ter espaço para as coisas desse mundo. Não, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu não posso andar adulterando contra o Deus de Israel. Eu não posso andar pecando contra o Deus de Israel. Não, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar em temor, eu tenho que andar em obediência, eu tenho que andar em reverência à santa palavra do Senhor. Eu não posso viver uma vida dupla. Eu não posso. Eu tenho que viver o que a palavra diz, o que eu tenho que viver. Amém?
E é dessa forma que o Senhor quer que a igreja viva, que a igreja ande, não sendo adúltero e não sendo adúltera espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, é uma palavra de alerta. Você que tem andado adulterando contra o Deus de Israel espiritualmente, você que tem andado se prostituindo contra o Deus de Israel espiritualmente, se conserte com o Senhor, abandone o pecado e volte para Cristo, volte para a palavra, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o coração que adultera contra ele. Deus conhecia o coração daquele povo lá no deserto, quando disse para Arão para que fizesse um bezerro para o adorar. Deus conhece nosso coração. Amém? O Senhor sabe a intenção do meu coração para com ele. O Senhor sabe a intenção do teu coração para com ele. O Senhor sabe se estamos adorando verdadeiramente a ele ou se o nosso coração está adorando os prazeres desse mundo, o que o mundo tem para oferecer. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é perdão. Deus é perdão. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Mas Deus, ele é a justiça. E outra coisa, a palavra diz em 1 Pedro: sede santos, como vosso Deus é santo, em toda vossa maneira de viver. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo santo. E importa que eu e você sejamos santos também. Não podemos andarmos de mão dada com o pecado. Do Espírito Santo, com bom testemunho, com uma vida na oração, com uma vida na palavra, com uma vida no jejum, se consagrando, se fortalecendo, buscando o poder de Deus, buscando a sabedoria do alto, mas não se embarace com o pecado, não se embarace com as coisas desse mundo. Aqui no mundo tem muitas distrações, aqui no mundo tem muitos lazeres, aqui no mundo tem muitas coisas para poder levar o crente a adulterar espiritualmente contra o Deus de Israel. Amém? Então vigia. Vigia. Você vai trocar uma noite de prazer no motel com a amante pela salvação eterna com Cristo? Você vai abrir mão da salvação eterna com Cristo na glória por um copo de uísque, por um maço de cigarro, por uma cervejinha gelada, por uma masturbação, por uma pornografia? Você vai abrir mão da tua salvação com Cristo pela desobediência, pela teimosia, pela rebeldia a Deus? Você tem certeza disso? Você vai abrir mão da salvação em Cristo por causa da fofoca, por causa da mentira, por causa de Big Brother, de Fazenda, por causa de novelas? Você tem certeza disso? Você vai abrir, eu vou falar, Jesus, você vai abrir a tua salvação? Você tem certeza disso? Pense bem, meu irmão. Pense bem, minha irmã. A palavra de Deus, ela tem peso. A palavra de Deus tem poder. Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas Jesus disse que a palavra que ele tem pregado, essa o julgará no último dia. Amém? A palavra que vos está sendo pregada, ela vos julgará no último dia. Jesus, ele veio para te salvar. Jesus veio para te libertar. Jesus veio para poder te renovar. Jesus veio para te transformar no novo homem, numa nova mulher em Cristo. Ele não veio para te julgar. Ele não veio para te condenar. Não. Mas presta atenção aqui. Essa palavra aqui, ela vos julgará no último dia. A palavra de Deus, ela vos julgará. Amém? Então, meus queridos, Deus, ele quer conserto.
Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer uma vida de caráter diante dele. Deus, ele quer sinceridade. Deus está farto do pecado. Deus, ele quer santidade. Deus, ele quer obediência. Talvez você pensou que fosse ouvir aqui profecias, revelações, parapapá, línguas estranhas. Não, querido. Eu não venho aqui para isso. Eu venho aqui para vos dizer, para que você abandone essa vida de adultério espiritual. Abandone essa vida de adultério espiritual. Pare de ouvir essas músicas mundanas. Pare de ouvir o funk. Pare de ouvir o hip hop. Abandone isso. Pare de ouvir o forrozinho, o sertanejo, a pisadinha. Abandone isso. Abandone isso. E viva uma vida santificada em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Saia das rodas dos escarnecedores. Abandone isso. Abandone isso. A palavra de Deus é bem clara em Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Abandone essa amizade mundana. Abandone. Abandone essa amizade que não edifica a tua vida. Abandone. Abandone essa vida de pecado, de lascívia, de vaidades. Abandone. Não seja inimiga de Deus. Não seja inimigo de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar? Aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Como é que eu vou estar diante do Senhor sendo inimigo dele? Como? Como? Deus ele não quer nos achar como inimigos. Deus ele quer nos achar como servos obedientes à sua palavra. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Amém? É isso que Deus quer. Eu vou falar, Jesus, eu faço uma pergunta para você agora. Como Deus tem te achado? Deus tem te achado como servo dele? Como serva dele? Ou Deus tem te achado como adúltero espiritual? Adúltera espiritual. Como Deus tem te achado? Como Deus tem te achado? A sua vida vai responder essa pergunta para você. Os seus pensamentos vão responder essa pergunta para você. As suas atitudes, o seu testemunho vão responder essa pergunta para você. Amém? Como Deus tem te achado? Servo dele? Homem de Deus? Temente à palavra? Obediente à palavra? Serva de Deus? Mulher de Deus? Obediente à palavra? Temente à palavra? Ou Deus tem olhado para a sua vida e visto adúlteros e adúlteras espirituais, prostitutos e prostitutas espirituais, que se embaraçam com o mundo, que amam o mundo, que desejam o mundo, que cobiçam o mundo? Como Deus tem te achado? Porque a palavra diz ainda em Tiago que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não pode. De uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Não pode. E aí? Você já parou para pensar sobre isso? Como Deus tem te achado? Como Deus tem olhado para a tua vida? O que Deus tem encontrado? Adultério espiritual ou santidade? O que Deus tem encontrado no teu coração quando Ele olha lá dos céus?
Adultério espiritual ou obediência? O que Deus tem encontrado quando olha para a tua vida, quando você está debaixo do chuveiro, quando você está sozinho com o telefone teclando, quando você está onde ninguém está te vendo? Santidade, reverência, temor, obediência ou adultério espiritual? Deus tem contemplado a tua vida se embaraçando com as coisas desse mundo? Ou Deus tem contemplado a tua vida buscando a presença dEle, buscando a face dEle, se enchendo do Espírito Santo? Como Deus tem te visto? Como Deus tem te visto? E aí? Ele te conhece, Ele me conhece. Eu, outrora no passado, adulterei contra o Senhor espiritualmente. Me prostituí contra o Senhor espiritualmente. Se envolvendo com as coisas desse mundo. Se embaraçando com as coisas que não edificam vidas. Me envolvendo com coisas que não convêm ao Espírito de Deus. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivi isso. Eu sei como é isso. Eu sei como é adulterar contra o Deus de Israel espiritualmente. E não é bom. E não é bom. Deus se ira contra aqueles que adulteram contra Ele espiritualmente. Deus se irou contra aquele povo lá no deserto, quando adulterou contra Ele, construindo o bezerro de ouro. Deus se irou. Deus se irou. E o mesmo Deus que viu o adultério espiritual daquele povo lá no deserto e disse para Moisés, seu servo: Moisés, apressa-te depressa, desce, porque o teu povo se corrompeu. Amém? Meu amado, sair do pecado é isso? Meu irmão, sair do pecado é viver uma vida de oração, é jejuar, é ler a palavra. Mas primeiro de tudo, irmão Alex, Jesus, é necessário a pessoa querer ser liberta. A pessoa tem que querer ser liberta. Como eu disse, sair do pecado, meu irmão. Sair do pecado é tudo, é em geral. Se a pessoa decide no seu coração querer sair do pecado e buscar a Deus com sinceridade, Deus envia o Espírito Santo para poder fortalecer, para que aquela pessoa, ela vença o pecado, ela vença. Amém? Mas aqui em Tiago, eu vou responder a sua pergunta aqui em Tiago. Amém? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pronto, a resposta está aqui. Primeiro, você tem que querer ser liberto. Você tem que querer abandonar as coisas do mundo. E segundo, você tem que se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. A obediência a Deus, ela atrai a presença do Espírito Santo à nossa vida. E quando o tentador chegar, o diabo chegar e olhar para a sua vida e ver que na sua vida tem obediência à palavra de Deus, ele vai fugir da sua vida. Porque se há obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo está presente. E a palavra do Senhor vai dizer em João que maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o diabo ele vai olhar para a tua vida e vai ver o quê? Temor, obediência à palavra. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai ter força para resistir e ele vai ter que fugir. Ele é obrigado a fugir, porque aquele que está em você é maior e pode vencê-lo. É dessa forma. Meu irmão, sozinho ninguém consegue, irmão Alex. Sozinho ninguém consegue, querido. Eu estou aqui até vós, não foi porque eu me libertei sozinho. Não, querido. Eu quis me libertar, eu não tinha força, busquei ao Senhor e o Senhor me concedeu força.
O Senhor olhou no meu coração lá do alto e viu que eu queria sair, mas eu, Luiz, eu não tinha força. Amém? Mas o Espírito Santo me deu força para vencer o pecado. Entenda uma coisa, irmão Alex, não é o homem que vence o pecado, não é o homem que abandona só, não. O Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo dá força para vencermos o pecado e abandoná-lo. É dessa forma. Não, foi o Espírito Santo. Nenhum pastor me ajudou, nenhum homem, foi o Espírito Santo. Acredite você, foi o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, meu irmão, ele está próximo, mas o que ele precisa para poder habitar em nós? Obediência à palavra de Deus. É quando nós sujeitamos a palavra de Deus. Amém? Sim, tudo vem pelo Espírito, é isso aí. É isso aí. Ô, irmão Alex, entenda uma coisa. O Senhor quer saber o seguinte da nossa vida. O Senhor quer saber se verdadeiramente queremos ser livres. É isso que Jesus quer saber. Amém? É isso que Jesus quer saber. Se nós queremos ser livres. A palavra do Senhor diz o quê? Em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus. Jesus quer libertar. Mas o homem precisa querer ser liberto. O homem precisa querer abandonar o pecado. Aí o Espírito Santo vem, enche a vida do homem e da mulher, e aí eles têm força para poder se encher. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Você faz parte de um ministério? Meu irmão, no momento agora, eu não estou em ministério fixo. Eu faço visita, amém, nos ministérios. Quando eu sou convidado para ministrar a palavra de Deus, amém, faço visitas com a minha família, mas eu não estou firme no ministério. Amém? Mas pedindo ao Senhor direção aí para poder estar junto com os irmãos. Amém, querido? Então, meus irmãos, a palavra de hoje é essa. Não sejamos adúlteros espirituais. Não venhamos adulterar contra o Deus de Israel espiritualmente. Amém? Meu irmão, um conselho que eu vou te dar. Confesse a Deus. Confesse ao Senhor. Ele é rico em misericórdia, rico em perdoar. Amém? Devemos confessar sim. Amém? Mas confesse a Deus, querido. Peça misericórdia ao Senhor. Quem me livrou, quem me perdoou, quem me restaurou, quem me colocou de pé para poder estar aqui, foi o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do Senhor. Amém? Eu vivia na prostituição, eu vivia na masturbação, eu vivia na pornografia, eu vivia nas noitadas, nas bebidas. A minha vida era essa, eu vivia nos funk, nos hip hop, nos pagode, mas um dia a palavra de Cristo alcançou o meu coração, a palavra do Senhor tocou dentro de mim. Amém, querido? E o Senhor me libertou das cadeias, o Senhor me libertou das algemas, o Senhor quebrou as cadeias no mundo espiritual sobre a minha alma e me fez uma nova criatura em Cristo pela misericórdia dele. E é dessa forma que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Não, meu irmão, Deus ele trabalha de várias formas. Amém, irmão Alex? Deus ele trabalha de várias formas. Amém? No meu caso, foi algo entre eu e Deus. Mas Deus ele usa pessoas para poder ajudar. Ainda existe Simões Sirineus na terra. Amém? Você lembra de Jesus quando estava carregando a cruz na Via Dolorosa? Chegou um momento que Jesus ele enfraqueceu, mas Jesus não podia largar a cruz, porque ele tinha que cumprir a missão até o Calvário para nos salvar. E aí Deus levantou quem no meio da multidão? Simão, o Sirineu, para ajudar Cristo a carregar o peso da cruz. E assim, meu irmão, Deus faz na nossa vida. Então esse homem, eita glória, que Jesus colocou na tua vida, ele é um Simão Sirineu, que te ajudou na tua caminhada. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra de hoje é: não sejamos adultos, não sejamos adúlteros e adúlteras espirituais, mas que sejamos homens e mulheres obedientes e temente à palavra de Deus. Que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo,
com o temor de Deus em nosso coração, olhando somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Em nome de Jesus. Não adultere contra o Senhor, não ande de mão dadas contra o pecado, não cobice as coisas desse mundo, cobice o reino de Deus, cobice a tua salvação, cobice a presença do Espírito Santo, almeje estar na glória com Cristo. É isso que temos que fazer. Os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo, o ressurreto, o Filho de Deus. Os olhos do cristão não podem estar olhando para as coisas que não convêm. Os olhos do cristão não podem estar olhando para as coisas que não edificam. Não podemos, senão vamos cair. Vamos adulterar contra o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, querido, estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E muitos são os que têm adulterado contra o Deus de Israel. E Deus está dizendo: eu quero conserto, eu quero arrependimento, eu quero mudança. Amém? É o que Deus quer. A palavra de hoje é conserto, mudança, arrependimento. Abandone o pecado, abandone a vida errada, ponha de lado todo o pensamento malicioso, ponha de lado todo o desejo carnal no coração e busca ao Senhor. Torne para o Senhor. Peça a Deus para quebrantar o teu coração. Peça a Deus para te dar um coração de carne cheio do Espírito Santo. Peça a Deus para te dar um coração que obedeça a sua palavra. Peça ao Senhor um novo coração, um coração que ouça a palavra, um coração que viva a palavra, um coração que anseie pela presença. Amém? É isso que Deus quer da nossa vida, meus amados. Deus não quer que a igreja, o seu povo, viva no meio do pecado, se embaraçando com as coisas desse mundo. Não. Deus não quer isso. Deus, ele quer uma igreja que, como diz em Salmos 119, que guarde a sua palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Em nome de Jesus, meus irmãos. Eu sou muito sincero em falar nas minhas lives. Amém? Eu sempre digo isso. Eu não vim aqui para poder entreter a sua vida. Eu não vim aqui para contar história. Eu não vim aqui para dizer que o anjo está na sua porta. Não. Eu vim aqui para vos dizer que Deus, ele quer conserto. Que Deus, ele quer que você se ponha na posição de servo e de servo. Eu vim aqui para te dizer que é tempo de você se colocar na brecha. Que é tempo de você abandonar essa vida que não agrada a Deus e buscar a presença dele de todo o teu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. E eu, o Senhor, vos deixarei ser achado por vós. É isso que Deus quer. Deus não quer uma igreja adúltera espiritualmente. Deus, ele quer uma igreja que o busque prazerosamente, fervorosamente, em obediência, em temor. Amém? É isso que Deus quer. Uma igreja que o busque, uma igreja que se encha da presença dele, uma igreja que se renove por meio do Espírito Santo. Graça e paz, irmã Amélia, boa tarde, seja bem-vinda. É isso que Deus quer. Uma igreja renovada, uma igreja avivada, uma igreja restaurada, uma igreja que tornou para Ele, uma igreja que adore somente a Ele, uma igreja que se proste somente a Ele. Amém? Uma igreja que tenha somente a Ele no seu coração como Senhor e Salvador. Amém, meus amados? É isso que Deus quer. É isso. Não tem como eu vir aqui e ficar fazendo um monte de presepada para vocês. Não, isso não. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde a palavra de Deus ela está escassa no meio da igreja. A palavra de Deus genuína, a palavra de Deus que salva, que liberta, que transforma o pecador em uma nova criatura está escassa. Mas ainda existem na terra os remanescentes de Israel,
aqueles que não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor, aqueles que não se vendem para o sistema, aqueles que não adulteram contra o Deus de Israel, ainda existem. São poucos, mas existem homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho da salvação, que se preocupam com a alma. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse é o tempo. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de estar em Cristo com o coração sincero. Estarei deixando aqui meu WhatsApp. Os irmãos que sentirem no coração, quiserem entrar em contato comigo. Amém? Pode me chamar aqui no WhatsApp, eu vou fixar ele aqui na tela. Em nome de Jesus. Ou pode me chamar aqui no PV da plataforma também. Amém? Tem alguém aqui para Jesus que quer renovar sua aliança com o Senhor? Irmão Luiz, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu ouvi a palavra, senti o Espírito no meu coração, eu quero voltar para Cristo. Eu não quero mais ser adúltero, eu não quero mais ser adúltero espiritualmente, mas eu quero viver para servir a Deus. Eu estou aqui para orar por você. Pode me chamar aqui nesses dois bonequinhos aqui no convite, ou pode me chamar no WhatsApp, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Cristo? Sentiu no teu coração por meio do Espírito? Irmão Luiz, eu quero entregar minha vida, eu quero viver para Deus, quero ser homem de Deus e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. Me chama de igual forma, em nome de Jesus. Irmão Luiz, eu tenho vergonha de aparecer aqui na frente, na janelinha. Me chama no WhatsApp. Eu quero orar, eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Amém? A minha preocupação aqui é somente com a tua alma. Não estou preocupado com o teu dinheiro, não estou aqui para pedir seu Pix, não estou aqui para pedir curtidas e nem seguidores. Se você quiser seguir o perfil, siga pelo Espírito, para que você ouça as mensagens que estão lá para edificar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A minha preocupação aqui é vir e vos anunciar a palavra da verdade, a palavra de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vou terminar por aqui. Amém? Agradeço a todos que estiveram presentes. Guarde a palavra que você ouviu no teu coração, porque são palavras que contêm vida eterna, são palavras de salvação. Não são palavras desse pecador aqui miserável, não, mas são palavras do Espírito Santo de Deus. Amém? A paz seja com todos, um beijo no coração de vocês, amo todos vocês em Cristo. Até a próxima. Quero agradecer também a todos que estão seguindo o perfil. Amém? Deus abençoe a todos vocês que curtiram e compartilharam. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Até a próxima. A paz seja com todos. Fui.